hoje nós temos um novo baterista, né? Temos o Júnior, que já está também nos ajudando, graças a Deus. Não é polivalente, então qualquer instrumento. Né? E o Senhor tem levantado, né? Quanta gente carece, né? De louvor e adoração, carece de pessoas para cantar, para tocar e tal. E o Senhor sabe das nossas necessidades, né? Tem levantado. Nós louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Glória a Jesus. E quem nos separará do amor de Cristo? Lá em Romanos 8 fala, né? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E o próprio apóstolo responde: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
um momento de depois de um século em teologia, Choradeira, hein? Boa noite, você. Pode sentar. Graças a Deus, nós temos a Jesus Cristo de todos nós. Amém? Bom, irmãos, estamos irmãos novamente. Eu ia sair de lá amanhã. A igreja lá está sem pastor. E eu estava lá subindo a igreja esses dias. Mas graças a Deus, o pastor José Monteiro, na quarta-feira, chegou lá. Aí, como minha esposa tinha me ligado chorando muito, muita saudade dele, aí eu vou ficar sem esteira, eu tinha que cair. Mas chorou. Doido comigo para eu ficar lá. Nós pregamos lá no primeiro domingo de segurança, nós pregamos na igreja batista de Fortaleza, uma igreja pequena, não, mas o povo, muito acolhedor. Nós pregamos na igreja Capugi, graças a Deus, a igreja Capugi já tem um novo pastor, já aprendeu de abril, já vai assumir a igreja, vai mudar para lá para Capugi para assumir a igreja de vez. Graças a Deus por isso. Essa igreja sofreu muitos anos sem pastor. Teve um pastor lá que fez um bom trabalho lá por muito tempo, mas depois que o pastor foi embora, lá ficou 7 anos sem pastor, 7 anos. Está bom na igreja. Aí, a primeira vez que eu fui lá, né, eu essa igreja, foi para o Penônia e nossa igreja batista. Nós pegamos a igreja e nós fomos. Aí eu gosto de perguntar aos vizinhos sobre a igreja. Eu fui no vizinho da igreja, andando lá na calçada e perguntando: a senhora conhece essa igreja aqui? Conheço. Conhece o pastor dessa igreja? Não, essa igreja tem ser pastor. Tem muito tempo que não tem pastor aí. Esse pastor era voluntário que tinha aí. Ele fazia um bom trabalho aqui na comunidade. Ajudava muitas pessoas aqui. Mas depois esse pastor foi embora, essa igreja tem muitos anos e não tem pastor. Então depois que ele foi embora, acabou o trabalho que ele fazia e não faz mais. Então a igreja declinou demais agora por causa disso. Né? E quando a pessoa está numa cidade diante da igreja, se for um homem trabalhador, ajuda muito a igreja, ajuda a comunidade. Não pode pensar só na igreja, só dentro da igreja. O a irmãzinha lá cantou, né, no Evangelho de Fariseus. Nós temos que pensar lá fora, assumir as pessoas, ajudar as pessoas lá de fora. Mas quem sabe um dia nós vamos fazer um intercâmbio lá, né? Só 550 quilômetros, irmãos. Isso a gente vai. E aí a casa do meu primo é bem grande, lá tem igreja, lá tem uma casa pastoral grande também. O pastor lá é solteiro. Nós colocamos ele para fora e ele vai ter de casa para fora. E o transporte já tem. Tem um rapaz aqui no bairro de Seguro, ele vai lá 2 vezes por ano. Tem uma van, vai 2 vezes por ano. Se você quiser ir lá, visitar essa igreja, pode falar comigo que a gente olha uma data. A gente não falou 5 dias, só está no ficar 10 dias quando eu fico não. É porque chega lá, irmãos, é tanta coisa para a gente fazer, tantas visitas para fazer, choveu muito, eu fiquei muito preso. Teve um domingo passado, eu queria lá no carro dele. Fortaleza de novo, pega lá de novo, não podia ir lá da chuva. E lá tudo estrada de chão, os vilarejos. Então teve que a gente sair, a gente cuidar de casa, ninguém sai, ninguém chega, porque choveu muito lá e o barro lá, e não dá para a gente sair de casa. Os alunos, metade dos alunos não vão para a escola, eles não têm banco para buscar nesse tempo de chuva. Mas graças a Deus, né, eu não fiz tudo que eu queria fazer lá, né? Mas eu peço a Deus que Deus me dê a oportunidade de voltar lá para continuar esse trabalho lá nesse lugar. O pastor Camargo tem um trabalho muito bom na terra dos irmãos, né? Lá em Paraíso. E eu tinha vontade de um dia lá em Paraíso para ir lá nessa igreja lá na roça. Eu sou você, eu me identifico com a roça. E nossa mensagem é uma mensagem muito simples e atinge o pessoal da roça também, graças a Deus por isso. Provérbios 3 fala o seguinte: honrai o Senhor com toda a sua vida, com todos os seus planos. Honrar a Deus é abençoar a obra de Deus com toda a nossa vida. Irmãos, eu fico muito preocupado com isso. Nós estamos num mundo que está balançando. Eu creio que Jesus está prestes a voltar.
Mas eu me preocupo com a poupança dos crentes. Quantos milhões vão ficar em poupança, irmãos, quando Jesus voltar? Esse dinheiro serve para quê? Para nada. Não aplique a sua vida e seus recursos na obra do Senhor. O pastor Gessé pregou que vai daqui 5, 10 anos Jesus está voltando. Eu tremi na hora. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer uma coisa. Antes que Jesus volte. Porque depois que Jesus voltar, não tem jeito, o seu dinheiro não vai valer mais nada. A sua vida que terrena passou, acabou. Mas vai ter tempo de você iniciar hoje, evangelizar seu primo, seu irmão, seu parente. Vai ter tempo, não, faça agora. Faça a obra do Senhor agora, enquanto há tempo, enquanto dia, enquanto você pode trabalhar. Irmãos, nós temos uma arma muito forte na nossa mão e muitos crentes ainda não descobriram. Que é o celular, que é a internet. Você pode evangelizar seu parente onde ele estiver, através da internet, através de e-mail, através de zap, através de mensagens. Pode falar do amor de Deus, pode evangelizar a pessoa, pode aconselhar a pessoa. Tem a chamada de vídeo, você pode falar direto com a pessoa do amor de Deus que Deus fez na sua vida. Então Deus colocou as coisas no recurso nas nossas mãos, e muitas vezes nós usamos de modo errado. Usamos fazer grupos da igreja, e muitas vezes esses grupos vêm trazer muitos problemas na igreja. Onde eu passei os grupos lá de igreja lá, me deu muito dor de cabeça. Todo mundo tinha um problema. Onde o pastor Marcos também passou, também eu teve muito problema com esse grupo de igreja. Era só problema na nossa cabeça. Então, use a internet, pode usar. Já que você não pode ir, use a internet. Mande mensagem para o parente, também Rondônia, no Amazonas, Manaus, ou para Paraíso, onde já estiver, qualquer lugar do Brasil, você dá ao alcance dessas pessoas. Seu amigo que você gosta, fale de Jesus para ele, sua família. Pense que Jesus vai voltar amanhã. Pense se Jesus vai voltar amanhã. Eu preciso fazer uma coisa para o meu Deus. Esse Deus que a gente canta, esses hinos maravilhosos, mexe no coração da gente. Tira isso do papel, joga no seu coração e viva isso. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Honre a Deus com a sua vida. O melhor que você tem é a sua vida. Então honre a Deus com a sua vida. Dedicando a sua vida a Deus. Peça a Deus para te usar. Hoje eu converso com as pessoas só falam assim, ó, você fala, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando demais. Eu falei para vocês, um amigo meu lá está fugindo. Eu evangelizei aqui, falei de Jó para ele. E o cara já soube, eu fui de novo lá falar com ele. E a Glória, a Tia Elza, eu nem pude conversar com a minha tia, porque eu estava aqui na sua. Eu falei para ele, Deus, muito obrigado, porque Jesus está quase voltando. Você está muito preocupado em ganhar dinheiro. E olha, irmãos, eu tenho 5 casas de aluguel e 2 lojas. Não ainda fugiu. 5 casas de aluguel e 2 lojas. Eu falei para ele, você está muito preocupado em ganhar dinheiro e está esquecendo que Jesus está voltando. E você não está vivendo a sua vida. Ele começa, prende mais a pessoa vai, começa a agarrar ali e não sai para nada. Então, para o cristão é uma vergonha. Nós precisamos tirar um tempo para o nosso Deus, para falar de Deus para as pessoas, se importar com as pessoas, né? Dando nosso testemunho para as pessoas. Não precisa você ir longe, não. Aqui perto, na sua casa, lá no seu condomínio, você pode falar de Deus para as pessoas. Use sua rede social para falar de Jesus, testemunhar Jesus, divulgar o nome de Jesus. Divulgue. Apresente Jesus para os seus colegas, para os seus amigos. Né? Vai ser bênção para você mesmo. Quando você honra a Deus com a sua vida, é bênção voltada para você. Depois você vê esse versículo de casa de Provérbios 3, 8 e 9. Como que a bênção reveste para a sua vida. Amém? Vamos orar com o pastor? Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa fé, pelo nosso dízimo, Pai Santo, Pai querido. Como é bom estar aqui de volta, meu Pai, juntamente com meus irmãos, para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja toda a honra e toda a glória. Fala conosco, Papai, hoje, através da sua palavra.
Use meu servo, meu Pai, para conduzir essa palavra até os nossos corações. Meu Pai, nós estamos nessa noite aqui somente para ouvir a Tua palavra, para consagrar nossas vidas a Ti, Senhor. Receba minha vida, meu Pai, no Teu altar, meu Pai. Eu consagro, Senhor, para Ti, meu Pai, para o Seu trabalho, meu Pai, para a Sua obra, meu Deus. Ó, meu Pai, nos abençoe, meu Pai. O Senhor já tem nos abençoado tanto, Senhor. O Senhor tem nos dado casa, dado trabalho, nos dado saúde, dando tantas coisas boas para nós, meu Pai, incomparável, meu Pai, o Seu amor. Nós cantamos, muitas vezes nós não vivemos, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a compartilhar o Evangelho de Jesus com outras pessoas. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Sabina, que em muitos anos se congregou nessa igreja e essa semana não nos deixou. Abençoa a família dela, meu Pai. Consola aqueles corações com o poder do Senhor. Muito obrigado pelos anos de vida que o Senhor deu com a serva, meu Pai. Esses anos que ele congregou nessa igreja e ajudou a obra do Senhor aqui. O Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, possa continuar abençoando essa igreja, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda honra e toda glória. Abençoa o nosso pastor Paulo, que está na igreja hoje. Abençoa o teu servo. Coloca na boca do teu servo as palavras vivas do teu altar. Para que aquela igreja seja edificada, meu Pai. E aquela igreja possa crescer na graça do Senhor também. Tudo isso nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar? Enquanto os irmãos cantam, você vai ter a oportunidade de consagrar seus dízimos, suas ofertas e das ofertas.
encontrarmos, para podermos então doar ao nosso Deus aquilo que certamente é digno de toda a honra e toda a glória. Nós vamos pensar um pouco. O pastor Evaldo já explicou a ausência do nosso pastor, atendendo uma outra hoje, para comunidades, para levar uma palavra ali, que realmente que seja o instrumento de Deus ali, Cristo ali, para poder edificar a edificação ali na vida daquela igreja. Amém. Certamente aqui, nós temos que orar para as crianças. Pequeninos, venham aqui à frente, vamos orar. Agradecer a Deus por eles. E às vezes a gente fala assim, a igreja de amanhã, a igreja do futuro. E os soldados sempre brigam com a gente, não a igreja de hoje, são igrejas também hoje. E é verdade. Das tardes ao meio dos céus. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Pai, nós clamamos as tuas bênçãos e agradecemos pela vida de cada um dos teus pequeninos, Pai. Nesse momento, ó Deus, de aprendizado, ó Deus, de ser instruídos pela tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor os auxilie, nos oriente, Pai. Pai, que eles possam, à maneira do Cristo, ó Deus, crescer sim na estatura, na idoneidade, mas, ó Deus, acima de tudo, na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. E as suas monitoras, que as suas facilitadoras, as suas professoras sejam instrumentos do Senhor, meu Pai, para a edificação desses pequeninos, meu Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos pensar um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo algumas incompreensões que surgiram ao longo dos séculos, uma interpretação equivocada, e essa interpretação equivocada isso gerou um grande conflito. Sabemos que na sexta-feira, dia 8, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. É um dia específico, um dia para trazer à memória as lutas, as conquistas, o posicionamento. E acima dessa reivindicação, eu acho que é algo que precisa permear os nossos corações, é o entendimento de onde que isso origina, tanto o homem quanto a mulher. O nascedor de todos nós só é Deus. Então nós viemos da mesma fonte. Foi o Deus único, Deus soberano, que nos criara homem e mulher e estabeleceu uma missão para ambos. E essa missão, ela não é uma missão manca, coxa, mas é uma missão de parceria. Então, a importância da mulher em toda a história do povo de Deus, trazendo para o nosso tempo, ela é extremamente de grande importância. Alguém criava a semelhança de Deus também. Alguém que traz consigo as características, os atributos, digamos assim, comunicáveis de Deus, no sentido de amar, no sentido de relacionar-se, no sentido de exercer a benignidade, bênção na vida da humanidade. E aí então, quando a gente olha para o texto bíblico, para os vários acontecimentos, para as várias histórias, nós encontramos mulheres como instrumentos de Deus. E às vezes uma leitura equivocada, uma leitura, digamos assim, particularizada, uma leitura descontextualizada, vai criar então para o contexto feminino uma característica que não é dela. E aí atribui-se não a Deus, mas atribui-se ao homem esse desenvolvimento dessa mentalidade machista. Isso não nasce do coração de Deus, porque nós fomos criados ali diante do Senhor, direitos iguais diante do Senhor. Então, esse ofuscamento e essa malignidade, no sentido desta compreensão da relação, isso vem permeando os séculos. E é preciso então que haja um dia específico para que isso seja trazido à memória, para que diga então para esses que ainda pensam dessa forma: olha, nós estamos aqui, nós temos o nosso papel, nós temos a nossa função, nós temos a nossa importância também. E é sobre isso que eu queria pensar nesta noite. Eu coloquei como tema da minha mensagem que há muitas, são várias mulheres na Bíblia
Mas eu escolhi 3 aqui e tematizei no sentido de que 3 mulheres e um segredo. Parece que é filme, 11 homens e um segredo, mas 3 mulheres e um segredo. E nós vamos ver na biografia dessas mulheres o comportamento, a maneira de ser. Nós encontramos ali virtudes práticas, virtudes admiráveis, virtudes imitáveis dessas mulheres que precisam ser práticas na vida das mulheres, mas também de nós homens do nosso tempo, da igreja do nosso tempo. Eu queria que você abrisse primariamente comigo no Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 20. É um texto bem conhecido, usado, escrito em algumas lembrancinhas, mas diz assim: mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de um bis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de forças e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Feche os seus olhos mais uma vez. Tua palavra fluiu, Pai, e nós sabemos que ela é tão abundante, Pai, de uma profundidade tão grande, e que o Espírito Santo do Senhor nos auxilie no entendimento, na compreensão, nos auxilie, Pai, no sentido prático da Tua palavra, e saiamos daqui nesta noite edificados, cheios do Espírito Santo do Senhor, meu Pai, no sentido de fazermos cumprir esta verdade nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa mulher de Provérbios aqui é alguém que, adiante do seu tempo, uma mulher adiante do seu tempo. É uma mulher que, mediante ao seu papel, a sua função, ela ainda então cria ainda mecanismos. Ela agora sai desse contexto ali, para muitos, a sua prisão, o seu aprisionamento. Ela sai desse contexto da sua casa, ela vai, ela negocia, ela garia recursos, ela então traz isso para abençoar a sua família, mas ao mesmo tempo também diz que ao necessitar ela tem a disponibilidade, a hombridade de poder ainda ajudar. Então é alguém que estava nesse contexto fora do seu tempo, além do seu tempo. Nós olhamos para esse texto e olhamos para as mulheres do nosso tempo, parece que esses milhares de anos que passaram ali, parece que esse texto está sendo para os dias de hoje. Essas que fazem, essas que se mobilizam, essas que se envolvem, essas que se preocupam muitas das vezes com tudo e com todos, mas muitas das vezes esquecem até de si. Ela se preocupa tanto no cuidado com aqueles que estão à sua volta, ela se preocupa tanto em fazer com que as coisas aconteçam, que muitas das vezes ela para e olha assim: olha, eu acabei esquecendo de mim, eu preciso cuidar um pouco de mim. Isso é muito interessante que haja essa percepção, mas não é uma percepção no sentido de ficar se conduída com as demais coisas e se esquecer. Não, precisa se cuidar também. Precisa olhar para si no sentido de valorização, e então esse olhar para si e buscar esses nutrientes para poder então se restabelecer. Isso quer dizer que agora então há continuidade, pode fazer mais, mas ao mesmo tempo também com vigor sobre si. Então essa mulher de Provérbios é aquela que evidencia as suas características, o seu valor. Ela coloca ali de uma forma compreensível, visual, a todos que estão
não no sentido de angariar para si uma glória, mas no sentido de demonstrar os seus muitos feitos e ao mesmo tempo reivindicar o seu valor também. Reivindicar o seu valor. Para que aqueles que estão à volta olhem, enxerguem e dizem: não, essa realmente é uma mulher valorosa, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância. Então, em todos esses cenários, as mulheres elas sempre tiveram um papel de relevância para o reino de Deus. As mulheres em toda a história do povo de Deus, elas tiveram o seu papel, a sua importância, a sua relevância. De certa forma, elas tiveram um protagonismo em relação no quesito reino de Deus. Fizeram ou não fizeram bem? Aquilo que vieram nas suas mãos, aquilo foi administrado de uma forma tão sábia. E aquilo foi estabelecido, e aquilo foi manifestado, e vidas foram contempladas, abençoadas pela sua maneira de ser, pelo exercício do ministério que Deus confiou às suas mãos. Então as mulheres, elas sempre protagonizaram, sim, ações e reações na defesa daquilo que é correto aos olhos do Senhor. Elas sempre ocuparam esse espaço. Elas sempre entenderam o recado de Deus, elas sempre entenderam a orientação de Deus, e agora como esse instrumento de Deus, para poder então vidas serem edificadas, para poder então fazer aquilo que não era aprazível aos seus olhos, mas aos olhos do Senhor. Deus, de certa forma, abrindo mão de muitas coisas, para que então as virtudes do reino pudessem ser manifestadas através da sua vida. Contra o tempo, contra a sociedade da época, contra os olhares e os manejar de cabeça, contra os bochichos que certamente haviam pelas esquinas quando elas passavam ali buscando os seus recursos, mas a importância, a valorização de si, elas estavam extremamente arraigadas no Senhor, buscando o contentamento, buscando o fortalecimento da sua fé em quem? Em Deus. Indo direto na fonte, indo direto ao nascimento. E é interessante que às vezes isso, nós, homens e mulheres, a nossa vida como igreja, como que muitas das vezes nós nos esquecemos dessa fonte. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações, com adversidades que vêm sobre a nossa vida, e nós ficamos nos envolvendo, buscando tantos outros recursos, buscando tantos outros mecanismos para poder então resolver aquela situação, e nos esquecemos do nosso nascedor, da nossa fonte, que é o próprio Deus que nos criou, que nos conhece, nos entende. Às vezes, a princípio, quando nós dialogamos um com o outro, até demonstramos uma certa apatia ou uma compreensão, mas a nossa compreensão muitas das vezes é equivocada. Mas há aquele que nos compreende de forma integral, que é Deus. As nossas demandas, as nossas dores, as nossas lides, os nossos pesares. Então, as histórias bíblicas, elas colocam as mulheres em execução de papéis que certamente fizeram toda a diferença na sua época. Certamente fizeram toda a diferença na sua época. A Bíblia trazendo isso à tona, uma demonstração e não um ocultamento, e não um anonimato, mas evidenciando, apresentando, dizendo: olha, essas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. É o Senhor demonstrando para uma sociedade da época, é o Senhor demonstrando às nações, é o Senhor demonstrando aos tempos a importância de cada uma das mulheres. E nesse cenário macro, dessas virtuosas que elas se apresentam, que protagonizam, e a Bíblia traz isso ao nosso conhecimento, eu queria destacar 3 delas. A primeira delas, a Sara. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 17, voltasse algumas páginas ali. Gênesis 17, versículo 16. Há uma promessa
promessa. Antes disso, em Gênesis capítulo 12, a gente tem o chamado de Abraão e, junto com Abraão, certamente, a sua esposa, a Sara. Diz assim o versículo 16 de Gênesis capítulo 17: porque eu harei te abençoar e te darei dela um filho, lhe abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos de uma forma bem compreensível uma promessa de Deus para a vida de uma mulher. Essa mulher que foi comissionada ali no momento em que Deus chama Abraão, e aí nesse mesmo cenário de chamamento de Abraão, de certa forma, há uma prontificação também de Sara, que ainda não era Sara, mas era Sarai. Há também essa prontidão, há esse imediatismo, no sentido de compreender a promessa de Deus, e ela lança mão dessa promessa para si, no sentido de ir marchando na direção dessa Canaã, dessa terra prometida, e ela não vai pelo visual, mas ela vai então impelida pela fé, e isso traz promessas sobre a sua vida. E essas promessas então de Deus estabelecidas sobre a vida de Sara, não há de certa forma um desdém, uma vez reconhecendo a sua esterilidade. Não há um questionamento, não há um posicionamento, não há uma objeção no sentido de contrariar aquilo que o Senhor estava dizendo. Mas há uma adesão, há um abraçar dessa promessa de Deus, e por meio da fé, ela começa então a alimentar aquele sentimento. Alguém colocou toda a sua confiança em Deus. Tinha um problema? Tinha, sim. Tinha uma situação complicada? Tinha. Aos olhos da medicina, irreversível. Aos olhos humanos, incalculável. A dimensão de reversão daquele quadro não tinha jeito. Aos olhos da sociedade em volta, não diga. Porque o pensamento da sociedade da época era justamente: se não tinha filhos, era alguém que tinha um problema, tinha uma situação. E a gente sabe que não é isso. E eles sabem, então, olhando para esse cenário, ela se agarra aqui. Promessas de Deus. Então tem situações nas nossas vidas, mulheres, homens, que nós olhamos para esse cenário, aquilo que nos envolve, e ficamos de certa forma atônitos. Ficamos olhando para os montes à maneira do salmista a princípio. De onde me vem esse socorro? De onde me vem essa solução? De onde me vem essa mudança dessa situação? Mas ele diz: olha, o meu socorro não está nos montes, nas situações que me envolvem, mas o meu socorro vem do Senhor. E essa é a percepção de Sara. Por meio da fé, ela então abraça aquela promessa do Senhor e ela nutre aquele sentimento. Havia sentimentos periféricos, havia propostas periféricas ali no intuito de coibir, no intuito então de macular, de tornar então esquecida essa promessa de Deus sobre a sua vida. Talvez muitos falando ali: não, a sua esterilidade, isso aí é uma coisa que você vai conviver com o resto da vida, então esquece. Mas ela não se agarra nos pormenores, ela se agarra a sua fé em Deus. E quando nós agarramos a nossa fé nos pormenores, nós nos frustramos, entramos em parafuso, ficamos depressivos. Mas quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, lá nós somos nutridos, mesmo que o mundo esteja agindo de forma contrária. Mas nós persistimos, mas nós permanecemos de pé. Então Sara então alimenta aquele sentimento. Ela foi a esposa sim de Abraão, que passou a sua vida inteira ali ao lado do seu marido em todas as demandas da promessa de Deus. Sabe, em um ato de fé, ela então acompanha o seu marido em busca do desconhecido. A fé de Sara fez com que a esterilidade não fosse um obstáculo na obtenção de filhos. Alguém que coloca a sua vontade. Em nossa vida como cristão, a fé é esse combustível que nos move. A fé é esse combustível que traz estabilidade à nossa espiritualidade. A fé é que torna-nos agradados de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Sara esquece
comentários, as objeções, os levante contra a sua vida, mas ela se agarra nas promessas de Deus. O problema que nós enfrentamos no nosso tempo, mulheres e homens, é que nós ficamos dando muito ouvido ao que o diabo fala e nos esquecemos das promessas de Deus. A problemática que nós enfrentamos no nosso tempo é que nós damos ouvido muito àquelas pessoas que são enviadas de Satanás no sentido de trazer escurecimento à nossa fé, roubar a nossa alegria, roubar a nossa esperança. É um novo cenário que nós enfrentamos e que nós vemos, tanto mesmo no contexto eclesiástico, dos roubadores de alegria. Os roubadores de alegria. Aqueles que você vai diante dele com tanto entusiasmo, com tanta euforia, uma euforia santa, contando os seus sonhos, as suas conquistas, e de repente você recebe um balde de água fria. São roubadores de alegria, alguém que não sonha como você sonha. Alguém que não quer ver o seu bem, o seu sobressair. Mas alguém quer puxar o seu tapete, tirar então a sua alegria, roubar então a sua virtude, e sai então enfrenta todos esses cenários, mas a sua fé está arraigada em Deus. As promessas de Deus tinham um problema, sim. Tinha uma dificuldade aos olhos humanos irreversível, sim. Mas ela confiava na soberania de Deus. Esse Deus que dá filhos a estéreo. E ela entende isso muito bem. E ela abraça essas verdades para si. Então Sara mostra às mulheres de hoje, do nosso tempo, que vale a pena crer nas promessas de Deus. As impossibilidades, elas se convertem em possibilidades diante de Deus. E é fato, e ela experimenta isso absolutamente. Isaac vem, vistoso, e ela se torna mãe de nações, assim como o pai de nações foi Abraão, por meio da sua fé, da sua promessa. Sim, o primeiro segredo de Sara foi contado, agora nós vamos ver um outro segredo de uma outra mulher que protagonizou um tempo de dificuldades. Está lá no livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, versículos 4 a 5. Amém? Débora já projetou aqui. Débora projetou Débora. E Débora, mulher profetisa, mulher de Levidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, e entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Barak, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Débora foi alguém que protagonizou o seu tempo também. Débora foi uma juíza e ao mesmo tempo uma profetisa de Israel, que liderou o povo de Deus em uma grande guerra contra Cícera, comandante dos arameus. O povo de Israel estava vivendo um tempo de muitas dificuldades, inimigos se levantando, e uma grande inquietação do povo, um grande medo em que fossem consumados ali, em que fossem exterminados ali por outras nações. E nesse cenário, digamos assim, até então, de protagonismo masculino, e aí tem algo espetacular, maravilhoso, e eu acho formidável no nosso Deus, que Deus nos improváveis. Deus nos improváveis. Aquilo que para muitos os cenários, os holofotes estavam em uma outra situação, talvez os holofotes em uma outra pessoa, e de repente o Senhor surpreende-os ali, mediante o clamor, uma necessidade, e coloca uma mulher para ajuizar por causa do povo. Mas não somente juízo, o texto diz que ela também era profetisa. Aquele cenário que até então os homens é que estavam ali ocupando, os homens que se levantavam
levanta uma mulher ali, no sentido de coloca ela numa condição de notoriedade. O povo de Israel vai ser 15. Em que sentido? Que as demandas do povo, as causas do povo, as situações difíceis de ser resolvidas ali por meio dos anciãos, essa juíza agora tinha o seu papel de decidir. Alguém que chegava ali dizendo: olha, o meu terreno ali está passando um pedaço, o outro tomou aquela outra parte ali, o que fazer? E Débora entrava então com uma ação, resolvia a situação. Olha só que importância, uma nação inteira se curvar diante dela, no sentido de buscar o aconselhamento, de buscar o ajuizamento de determinadas situações, mas ao mesmo tempo também alguém que se levantava numa palavra de autoridade, de intrepidez, e as pessoas elas se calavam. No sentido de ouvir aquilo que ela tinha para dizer, por quê? Porque sabia que aquilo que ela estava dizendo não vinha de si, mas era o Senhor que estava dizendo. E nesse cenário de execução, de estabelecimento ali, desse ajuizar a causa daquela nação, de poder então trazer profecias, orientação, recado de Deus, era alguém que vivia a sua fé extremamente carregada no Senhor. Justamente porque o cenário não era favorável. Justamente porque os desafios que ela tinha ali eram muitos desafios. As situações, os levantes que ela estava convivendo no seu dia a dia eram enormes. E é por isso que ela estabelece e ela ajuiza a causa de Israel por 40 anos, profetiza naquela nação, houve um tempo de prosperidade, um tempo de paz, mas a dependência dela do Senhor, a sua fé no Senhor. Então alguém que fez grandes coisas por meio da sua fé. Alguém que entendeu o direcionamento de Deus, o chamado de Deus, mas não ficou nos bastidores. Houve um posicionamento, sim, um posicionamento, mas ao mesmo tempo lidando com a oposição. Mas ela entendia que quem estava chamando não eram homens e nem mulheres mortais desse tempo, mas era o Deus soberano. Então, tem desafios na nossa vida que nós nos acovardamos, e que nós nos escondemos, e que nós nos omitimos, nos acovardamos, porque nós achamos que quem está nos chamando são homens e mulheres, e acabamos nos esquecendo que é Deus nos chamando para execução, para fazer coisas grandes através da nossa vida. Colocar mulheres como instrumento deles, como atalaias dele, como testemunho dele, e protagonizar um cenário onde a perspectiva é de desdém, a perspectiva é de não aceitação, mas se evidenciar por meio de quem? Da ação do Senhor. Débora é uma dessas. Estava falando, ela estava fita os seus olhos no Senhor. Estavam cogitando ali, ela estava olhando para o Senhor. Estava chegando aos seus ouvidos ali, afrontas e confrontos ali, mas o seu coração estava no Senhor, da sua fé no Senhor. Às vezes nós perdemos o foco, mulheres, homens, no nosso tempo, é porque nós ficamos dando ibope para aquilo que realmente não convém. Perdemos o foco. Mas Deus diz que nós precisamos olhar e não desviar, olhar certo, fitos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando nós desviamos o nosso olhar e olhamos as circunstâncias, nós afundamos. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Caminhando no mar em direção ao Senhor, aquela satisfação, eu estou caminhando, que coisa legal, na direção do Senhor, e de repente ele percebe que ele estava sobre as águas. Tinha um problema, tinha uma situação, tinha uma circunstância. Então ele tira o seu foco do Cristo, e quando ele coloca o seu foco nas circunstâncias, ele afunda. Isso é a nossa vida com Deus. Então Débora nos mostra que o seu olhar estava no Senhor. Então a determinação e a forma de Débora, e a forma de Débora encontram respaldo certamente na fé estabelecida
O contexto dos juízes de Israel era um fator, digamos assim, desanimador para Débora, porém ela não hesitou. Então a fé nutrida por Débora a tornara certamente respeitada e considerada alguém que tinha o seu papel, o seu fundamento e a maneira de Sara, a mãe de Israel também. Aquela que cuida, aquela que ouve, aquela então que entende, alguém que colocava isso em prática ali, mas qual que era o seu combustível? A sua fé. O segredo de Sara era a fé, o segredo de Débora era a fé. O segredo do nosso ser bem sucedido na nossa espiritualidade, na nossa caminhada desse tempo, passa pelo tempo da fé também. A nossa fé influencia em diversas áreas da nossa vida. A fé influencia na nossa área profissional, a fé influencia na nossa área sentimental, a fé influencia na nossa área, no nosso contexto familiar. Se a nossa fé é desfalecida, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser vai divergir da proposta de Deus nesses cenários e nesses contextos que nós fomos inseridos. Mas se a nossa fé está regada no Senhor, a nossa vida profissional ela será uma vida vitoriosa. A nossa vida familiar com os seus problemas, as suas lutas, as suas adversidades, mas mesmo assim continua sendo um ambiente gostoso de estar, de viver, no meio da fé. Então a fé de Débora inspira as mulheres de hoje no quesito fazer a diferença. Mulheres que cumpram o seu papel independente dos olhares e dos obstáculos. E cumpra o seu papel, a sua missão, daquilo que Deus confiou a você, daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E que a um certo momento há até um entusiasmo, uma prontidão, mas de repente, quando há percepção dos olhares que não são favoráveis ao esclarecimento, não, protagonize-se nesse sentido. Porque quem chamou foi aquele que te criaram. E se ele chamou, é o mesmo também que dá os recursos, a capacitação, os meios para que haja subsistência. Mas nesse cenário do Antigo Testamento, caminhando várias mulheres, nós vamos lá para o Novo Testamento. Eu queria finalizar com esse último segredo aqui, Lucas capítulo 1. Versículos 31 a 33. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33. E eis que teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria é outra que recebe uma missão muito especial do nosso Deus. E eu estava olhando esse texto e aí não teve como, fugir lá de Gênesis, no momento da queda. Paulo vai dizer que quando o homem entrou o pecado no mundo, mas Cristo vem e muda esse cenário. E quando nós olhamos para a ação de Maria no sentido de receber essa missão de Deus, também de certa forma, esses dois que foram criados ali pela mulher também adentrou o pecado no mundo, mas Maria vem agora nesse cenário no sentido de trazer o reino do outro. Não dela ser a reino do outro, mas trazer o reino do outro. E aí tem uma missão desafiadora para ela. E o quesito fé fez toda a diferença nesse momento. No sentido de receber essa orientação dos anjos do Senhor ali, no sentido de que ela seria mãe, mas há um questionamento, olha, mas como é que eu vou ser mãe se eu não casei?
Maria compra essa ideia. E Maria abraça essa veracidade por meio da fé. E se nós olharmos o cenário de Maria em aderir a essa proposta, e aí então começar a gerar dentro de si um filho, e ainda sendo desposada de José, ou seja, a vida conjugal ainda não havia sido consumada. E aí nós já ficamos pensando já nos bastidores, os bochichos, os burburinhos, grávida, sem casar. Isso como que pode? Na sociedade daquela época não é igual a nossa sociedade de hoje, não. A gente está mais maleável, né? Mas aquele tempo era passivo de ser expurgado. Era passivo de uma rejeição, era passivo de uma condenação, mas mesmo assim, olhando esses obstáculos, olhando essas falácias, olhando esse cenário desfavorável, mas ela então pela fé adere à proposta de Deus, no sentido de que eu vou sofrer as consequências desse tempo, mas eu quero estar em paz com meu Deus, eu vou sofrer então as opressões desse tempo, mas a minha fé está regada em Deus. E ela entra nesse projeto. Esse projeto maravilhoso. Tem que trazer para esse mundo nosso Salvador. Ser a mãe de Cristo, aquele que nos remiu de todo pecado, aquele que nos garante a vida e a abundância. Então Maria foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Salvador, e mesmo com a possibilidade de ser acusada ali naquele tempo de adultério pela sociedade da época, Maria então pela fé, ela aderiu à proposta divina de ser a mãe do Salvador. Então Maria foi uma mulher temente a Deus e esteve ao lado de Cristo em todos os momentos, nos momentos festivos, mas nos momentos da dor também. Alguém que protagonizou o seu tempo. E rompeu com uma série de barreiras, uma série de conceitos feitos de forma antecipada a seu respeito. E ela surpreende a tudo e a todos com a consumação dos fatos ali, e então há um reconhecimento posterior, olha, ela estava com razão. Ela estava sendo direcionada pelo próprio Deus, olha só, ela é a mãe do Salvador, então, diante daquele cenário, não houve uma, digamos assim, um recuo da parte de Maria, mas houve uma adesão. O que isso quer nos mostrar? Que coisas que Deus fala no nosso coração, as propostas de Deus para a nossa vida, e quando às vezes nós nos acovardamos, nós nos amedrontamos, nós esquecemos de mergulhar nela com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, nós perdemos, não conseguimos ver o todo de Deus, a grandeza de Deus. Então Maria abraça aquele projeto e ela estabelece a sua fé no Senhor. Então a vida de Maria é um convite às mulheres de hoje a tornar notório o Cristo que habita em cada uma de vocês. É fazer conhecido das outras pessoas o seu valor, a sua importância, e ao mesmo tempo demonstrar que você também foi criado à imagem e semelhança de Deus, não há dúvida. Talvez a dificuldade de compreensão, talvez a dificuldade de relacionar essa situação, correlacionar isso, está justamente nessa mentalidade. A mulher veio do homem, mas quem criou o homem não foi Deus. Mas o Tiago do céu foi tirado do lugar do homem, mas ela não é o homem, é a mulher, e ela foi feita por Deus. Ela tem o seu valor, tem importância, e a Bíblia, de uma forma espetacular, ela não oculta, ela não omite, mas ela faz questão de trazer ao conhecimento de todos que homens e mulheres para o reino de Deus nós temos o mesmo valor e a mesma importância. Para uma sociedade caída, para uma sociedade que ainda está com o ranço da queda, o ranço do pecado, não há uma compreensão, mas para nós que fomos remidos, lavados, que agora nós temos uma nova mente em Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo, o nosso pensamento como homens precisa ser diferente, não como adversários,
São pessoas que Deus colocou para poder somar, para glorificar a vida de muitas pessoas. Então, essas três mulheres nos apresentam nessa noite qual é o segredo do sucesso delas. Elas nos mostram nessa noite o que fez com que elas exercessem a sua função e diante de tantos desafios, mas elas prevalecessem. A sua fé. E esse cenário que muitas vezes nós nos encontramos, desafiador, mas que requer o exercício da nossa fé, no sentido de nós sobressairmos diante dessas situações. E glorificar a Deus na nossa maneira de ser, glorificar a Deus na nossa prática, no nosso estilo de vida. Então a fé que Maria nutria do Filho, sendo então o próprio Deus, é a mesma fé que está sobre os nossos ombros, os ombros de cada mulher no nosso tempo. E sendo assim, para finalizar, qual é o seu segredo? Essas três não tiveram medo de contar os segredos delas. Mas qual é o seu segredo? Ou, para evidenciar isso, o que precisa ser agregado na sua vida? Talvez a sua mente, o seu foco está tão nas coisas, nas pessoas, que o Senhor está dando uma oportunidade de crescimento, a oportunidade de protagonismo, mas você tem se distanciado, se isolado, se ofuscado. Mas o Senhor te chamou a tornar o nome dele célebre, glorificá-lo na sua maneira de ser, por tudo que foi colocado nas suas mãos. Independente dos desafios, independente das circunstâncias, nosso Senhor quer te colocar em lugares de conquistas, certamente, para a sua glória e não a glória dele. Porque Deus é um Deus que ama, certamente, a cada mulher. E elas são colocadas na história aqui não por acaso, mas é uma demonstração da afinidade de Deus, tanto para com os homens, quanto para com as mulheres. Então, que Deus abençoe sua vida, mulher, diante dos desafios, as conquistas que vocês tenham ganhado, muitas coisas para serem ganhadas ainda. Mas que Deus as revista de poder, de graça, para que possam continuar marchando, na direção daquilo que Deus tem para as suas vidas. Todos nós também, como igreja. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Deus, por essa palavra, uma palavra desafiadora. As verdades do Senhor, meu Pai, certamente nos confrontaram nesta noite, Deus, no sentido de fazermos aquilo que é correto aos teus olhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor cada mulher aqui nas tuas mãos, Pai. As tuas filhas, meu Deus, que, ó Deus, foram criadas à imagem e semelhança do Senhor, meu Pai. E cada uma delas recebeu, meu Pai, uma missão, meu Deus. Missão é essa no seu contexto familiar. Missão é essa, meu Pai, no seu contexto profissional. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, os desafios são muitos. Os obstáculos são muitos, ó Deus, mas elas colocam a fé delas no Senhor nesta noite. Assim, Senhor, como essas mulheres que nós mencionamos aqui, meu Deus, como Débora, meu Pai, como Sara, como Maria, meu Deus, como Esther, como tantas outras mulheres, meu Pai, que a tua palavra relata sobre elas, meu Deus, elas, meu Pai, enfrentaram os desafios do seu tempo, meu Deus, para glorificar o teu nome nas posições que elas foram colocadas, meu Pai. Portanto, ó Deus, que haja encorajamento nas tuas filhas aqui nesta noite, meu Pai. Que o Senhor possa suprir a cada uma, meu Deus, suprir, meu Pai, aquilo que os homens não conseguem suprir, ó Deus, que o Senhor traga, meu Pai, esse socorro, meu Deus, que o Senhor traga, meu Pai, a tua presença ali, meu Pai, um envolvimento, meu Deus, para que elas possam ser fortalecidas, animadas, encorajadas no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te louvamos pela vida de cada uma delas, meu Pai, porque elas têm sido bênção nas nossas vidas como nós, meu Pai. Nos agradecemos, meu Deus, e te louvamos em nome de Jesus.